Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas da área jurídica que sejam de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito de greve. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Luiz Felipe Maggi, que é especialista em Direito do Trabalho e secretário da comissão OAB Vai à Escola, aqui da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Dr. César. Em nome da comissão OAB Vai à Escola de Bauru e da OAB Subseção de Bauru, é um prazer imenso estar no programa. Espero que a nossa participação seja útil e que possamos ajudar a população esclarecendo algumas dúvidas. Sem dúvida alguma, esse tema é extremamente palpitante, interessante, muito se fala sobre greve e o que nós vamos falar aqui, além da greve, é do direito de greve. As pessoas que muitas vezes fazem paralisações, e nós estamos verificando aí no dia a dia, principalmente no ano passado, nós assistimos a várias manifestações, nós assistimos também a várias situações esporádicas de greve, as pessoas fazendo greve em dado setor, em certo setor. Na realidade, nós temos que entender o que é esse conceito, qual é o conceito, o que é o direito de greve. Bom, doutor, a greve, ela tem uma provisão na Constituição e posteriormente foi editada a Lei 7783 de 89, que regulamentou o exercício de greve. O que se considera uma greve, então? É o legítimo exercício da paralisação pacífica, é importante deixar isso sempre bem claro, pacífica, total ou parcial da prestação do serviço ao empregador. É interessante, né? As pessoas aí, quando se fala em greve, nós estamos falando aí dos trabalhadores, dos empregados. Evidentemente que temos que lutar pelos nossos direitos, o trabalhador, o empregado deve lutar pelo direito que possui. Muitas vezes esse trabalhador tem sim o direito de greve, mas também nós vemos aí muitos abusos no que tange ao direito de exercício da greve que nós verificamos aqui no nosso país. Então isso nós temos, na verdade, um indicativo de falarmos aí na questão que diz respeito aos objetivos de uma greve. Para que serve uma greve? A greve, ela serve para o quê? Ela visa a união da classe trabalhadora com o objetivo de buscar um ponto coletivo para que esses trabalhadores possam negociar junto ao empregador melhores condições de trabalho, eventuais aumentos salariais e demais condições. Nós temos aí a situação do direito de greve, onde acabou sendo dito aqui que as pessoas buscam melhores condições de trabalho com esse exercício do direito de greve, mas nós temos uma outra situação onde nós temos serviços que são chamados aí serviços essenciais. Muitas vezes nós temos paralisações, vamos assim chamar, um início de greve, uma greve em um hospital, por exemplo, que é um caso emblemático, né? Imaginemos ali médicos, enfermeiros que acabem aí optando por fazer uma greve. Essa greve não pode ser feita, não pode ser adotada uma postura de se iniciar uma greve simplesmente porque se quer melhorar o salário. Isso é legítimo, mas existe uma forma de se fazer essa greve. Portanto, nós não podemos deixar de falar aqui acerca da questão dos serviços essenciais, são os chamados serviços essenciais que estão intimamente ligados com o direito de greve. Ok. Como dissemos já, podemos dividir o sistema de greve em dois tipos de greve. A greve do trabalhador, vamos dizer assim, comum, e daquele trabalhador que presta os serviços em uma das atividades chamadas essenciais. O que são as atividades chamadas essenciais? Tratamento e abastecimento de água, assistência médica hospitalar, compensação bancária, serviço funerário, transporte coletivo, dentre outros. Essas atividades chamadas essenciais, elas sofrem uma restrição. Como o direito de greve é assegurado na Constituição, ele não pode ser limitado. Só que nessas atividades consideradas essenciais não pode haver a paralisação total. Alguns serviços ainda devem ser mantidos, uma porcentagem dos trabalhadores de acordo com o empregador deve ser devidamente mantida em atividade. É uma situação interessante, né? Nós falamos aí no início e repetido agora aqui, a questão de um hospital.
O que nós temos aí elencados, na realidade nós temos uma série de serviços que são chamados essenciais. Só para você ter uma ideia, a compensação bancária é um serviço essencial, né? A questão de compensação de cheques e tudo mais, isso aí é considerado um serviço essencial à população. Nós temos uma situação até de funerários, que também são considerados como serviços essenciais, transporte coletivo, telecomunicações. Imaginemos aí a questão da telecomunicação hoje, negócios são feitos, negócios são fechados através dos meios de comunicação e tudo mais. Imagine o setor de telecomunicações parado, sem funcionar. Imagine um setor de telecomunicações parado durante aí 5 dias, 6 dias, 7 dias, uma semana, 10 dias, seja lá o que for. Na verdade, eu acredito que se um dia isso parar, nós teremos sérios prejuízos. Então, na realidade, há que se ressaltar essa questão dos serviços essenciais, só que também nós temos o outro lado da moeda, que são os trabalhadores que estão ali inseridos nesses serviços essenciais. Porque, na realidade, mesmo sendo serviços essenciais, esses trabalhadores têm sim assegurado aí o seu direito de greve, né? Como já comentei, não é? O direito de greve, ele é assegurado na Constituição e é um direito global de todo trabalhador, de todo empregado. O que acontece especificamente nos serviços chamados essenciais? Não pode haver a paralisação total. A paralisação sempre vai ocorrer de forma parcial. É recomendado, a lei de greve recomenda que a entidade sindical representativa dos empregados negocie já com o poder patronal ou até mesmo com o sindicato de empregadores a porcentagem de trabalhadores que vão se manter ativos nesse período. Não havendo ocorrendo essa paralisação total num desses serviços essenciais, a greve é considerada abusiva e não pode ter continuidade. Na realidade, o que nós vemos aí, na realidade, antes de se iniciar uma greve, antes de se deflagrar uma greve, interessante é haver bom senso de ambas as partes, né? Tanto do patrão quanto a questão do empregado, ver aí a viabilidade de, entre aspas, de se chegar a um acordo. Nós estamos vendo aqui, principalmente na cidade de Bauru, tivemos aí épocas em que, legitimamente, o trabalhador, evidentemente, que eu vou citar, tem todo o seu direito de greve, de pleitear melhores salários e condições de trabalho. A questão do transporte coletivo em Bauru, nós tivemos questões atinentes à greve. Então, na verdade, o que deve ser pleiteado antes de se iniciar uma greve aí é, na medida do possível, evidentemente, um acordo entre ambas as partes. E isso nos leva a pensar o seguinte: quando uma classe trabalhadora quer iniciar aí uma greve, ela não pode, na realidade, de um minuto para o outro falar, vamos fazer uma greve. Existe uma forma correta, uma maneira correta de se deflagrar aí uma greve, né? Com certeza. Não é? A greve é um instituto do direito conhecido como direito coletivo do trabalho. Ou seja, o movimento de greve, na verdade, ele não representa apenas um ou outro trabalhador, ele representa toda a categoria. Tudo o que for decidido nesse ambiente de greve, sobre a greve, os aumentos, etc. e tal, vão ser beneficiados todos os empregados e trabalhadores da categoria. Ocorre que, para se deflagrar a greve, alguns requisitos precisam ser obedecidos para essa greve ser considerada legal. Primeiro, tem de se comprovar a efetiva negociação do sindicato com os empregadores, a fim de comprovar que foi tentado pelas vias adversas à greve se chegar num consenso. Não chegando a esse consenso, aquelas atividades não essenciais devem emitir um aviso de entrada de greve com no mínimo 48 horas de antecedência ao empregador e as atividades consideradas essenciais com 72 horas de antecedência. Uma outra situação falamos aqui da questão do início da greve, na questão de se deflagrar uma greve de forma coerente, de forma correta, conforme explicado agora há pouco, com esses requisitos. Só que a questão também, nós temos que passar aqui para o nosso telespectador, a nossa intenção é sempre levar o telespectador a uma reflexão e principalmente levá-lo ao conhecimento, à informação que é dada aqui no nosso programa, é a questão posterior, onde uma vez deflagrada aquela greve, nós temos os chamados grevistas. Nós temos aí, a pessoa passa a ser, o trabalhador passa a ser um grevista. E nós temos que dizer que a esse grevista também é assegurado uma série de direitos. O trabalhador grevista, é importante deixar bem ressaltado isso, não necessariamente quando o movimento grevista é deflagrado, todo trabalhador é necessariamente obrigado a aderir a esse movimento paredista.
Os empregados que resolverem adentrar ao movimento paredista, eles têm alguns direitos assegurados. O que é? É o emprego pacífico de todos os meios disponíveis para convencer os outros trabalhadores de que a causa é nobre e que deve ser aderida. E por fim, a criação, né, do chamado fundo de greve, que é o que? A possibilidade dos trabalhadores arrecadarem fundos, arrecadarem dinheiro para que possam conduzir a greve da melhor maneira possível, sem danos aos empregados. Vale a pena aí falarmos um pouco também da questão do empregador, né, do patrão que está ali do lado, que está do lado de lá da greve. Aquela pessoa que está sentindo aí aquela pressão em relação aos seus trabalhadores, onde nós sabemos que o patrão também deve seguir, de acordo com a lei de greve, deve seguir uma série de conduta, algumas condutas que muitos patrões tomam quando os seus empregados, quando os seus trabalhadores encontram-se em greve. Na realidade, essas condutas são proibidas e muitas vezes o patrão toma uma determinada decisão, às vezes desavisado que aquilo não poderia ser feito daquela maneira. Então é interessante que ressaltarmos algumas condutas que são proibidas ao empregador na questão da greve. O empregador, sendo a greve legítima, ele jamais pode tomar nenhum tipo de conduta que vise constranger o movimento e os empregados que dele fazem parte a retornar ao trabalho. Isso é básico, é basilar. O movimento de greve tem previsão constitucional. Tendo previsão constitucional e uma lei que regulamenta o exercício, não pode o empregador tomar qualquer medida para constranger esse trabalhador voltar ao salário. E também não pode frustrar a divulgação do movimento, ou seja, como foi dito anteriormente, que os empregados podem utilizar de todos os meios possíveis para pacificamente arrecadar participantes para o movimento, o empregador não pode frustrar a divulgação do movimento no ambiente da empresa. Até a questão também, nós falamos agora aqui das condutas proibidas em relação ao empregador, em relação ao patrão, na questão da greve, deixarmos aí claramente no nosso programa que a greve é um direito do trabalhador. Se um trabalhador não tem a intenção de fazer greve, ele não é obrigado a fazer greve só porque os seus colegas de trabalho também estão fazendo a greve. Essa é uma situação que nós vemos muito, às vezes alguns trabalhadores ficam na portaria ali da empresa, do serviço, vamos assim dizer, impedindo que os demais ingressem ao trabalho que querem trabalhar. Na verdade, o direito de greve é uma opção, as pessoas querem ou não querem, e os dois lados devem ser respeitados. A greve sendo legal, a pessoa que faz a greve tem todo o direito de assim proceder, da mesma maneira que aquele trabalhador que não tem interesse na greve, quer exercer ali o seu labor, o seu trabalho, ele tem todo o direito de ingressar ali na sua empresa, no seu serviço e proceder ali durante o dia como é dever seu como trabalhador. Existem também, nós falamos aqui agora, de questões que são proibidas ao patrão. Algumas atitudes proibidas ao patrão quando de uma greve. Só que também nós temos que retratar que existem situações que são, na realidade, são proibições de algumas condutas aos grevistas. Não é porque ele está em greve, porque tem o direito de greve, que esse trabalhador pode fazer aquilo que bem entende. Existem, na realidade, condutas que são vedadas a eles. Exatamente. Os empregados, os grevistas, aonde é o limite dele? Né? Qual é o limite para o grevista? Tem uma máxima antiga que todo mundo usa, que é até um bom senso. O seu direito vai até onde começa o direito da outra pessoa. Né? Os piquetes, os trancaços, como são chamados nos jargões do movimento grevista, o limite deles não pode barrar o livre acesso de outros empregados ao ambiente de trabalho. Esse acesso aos empregados do ambiente de trabalho leva a greve à ilegalidade, bem como danificar o trabalho e a propriedade do empregador. Conduz essa greve à abusividade e pode ter uma série de consequências a esses empregados. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí. I'm looking for one to feel. I'm looking for one to ride. I'm
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Estamos debatendo hoje aqui a questão atinente ao direito de greve. No bloco passado estávamos falando das condutas que são proibidas quando nós temos uma greve. Quais são essas condutas vedadas aos grevistas? Quais são as condutas que são vedadas ao patrão? E uma outra questão interessante que temos que discutir aqui é a questão da licitude do corte de salários durante o período de greve. Na realidade, quando o trabalhador entra em greve, ele não quer ali que seja cortado o seu ponto e, consequentemente, tem aí um corte no salário, porque, na verdade, ele está exercendo um direito, que é o direito de greve, ao passo que nós temos o patrão, onde este empregador, ele não tem o trabalho sendo prestado e também quer ter o direito de cortar o salário, cortar o ponto ali do seu trabalhador. Esta é uma questão que gera aí uma palpitação muito grande na questão do direito de greve. Como a lei de greve, assim como quase toda a legislação brasileira em alguns pontos, ela soa ambígua, não é? Em um determinado dispositivo da lei de greve, como nós já tratamos anteriormente, fala que é vedado ao empregador utilizar de meios para constranger o movimento grevista. Só que também na lei de greve temos o artigo 7º, que fala que durante o período de greve o contrato de trabalho fica suspenso. Isso gerou uma grande dúvida, ou seja, é lícito o pagamento, é ilícito o pagamento, posso cortar o ponto, não posso cortar o ponto, não é? De tudo isso, o conceito que se é quase pacificado hoje é no seguinte sentido, que só pode haver o corte de pagamento ao final, quando a greve for julgada e for declarada abusiva. Passado esse ponto, é lícito ao empregador descontar do salário dos empregados aqueles dias efetivamente não trabalhados. Todavia, durante a greve, se não foi julgada pelos tribunais e esse corte de ponto ocorrer, ele é considerado legal e deve ser pago o mais urgentemente possível. Temos os casos aqui no estado de São Paulo recentes, né? As universidades paulistas, a USP, a Unesp e a Unicamp entraram em greve recentemente. E me parece que a Universidade de São Paulo, a USP, o reitor determinou o corte do pagamento dos salários aos grevistas. De tudo isso, nós podemos retirar a seguinte situação, né? A greve não foi considerada abusiva pelos tribunais. E a decisão do TRT da 2ª Região foi exatamente nesse sentido, de que, como uma greve não foi declarada abusiva, é ilícito o corte de salário durante o movimento e esse salário deve ser pago o mais breve possível. A universidade, pelo que eu tive conhecimento, ajuizou uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, tentando revogar essa medida que mandou realizar o pagamento dos salários. O ministro Celso de Mello, relator da reclamação constitucional em sede liminar, também exarou o mesmo entendimento de que a greve não sendo declarada abusiva, é ilícito o corte de ponto dos salários. E só para deixar claro, não é? A greve, via de regra, ela é uma negociação que deve ocorrer entre os empregados e empregador. Quando essa negociação é infrutífera, não se chega a um resultado, é ajuizado o que a gente chama de dissídio de greve. O dissídio de greve é levar ao judiciário a análise do movimento paredista. E o judiciário declarando abusiva ou não abusiva a greve, que vai determinar outras consequências ao assunto. Essa questão é interessante, né? Como eu disse, nós temos os dois lados. O trabalhador que tem aí exercício do seu direito de greve e o patrão que também quer exercitar o seu direito de, uma vez tendo o trabalhador não exercendo as suas atividades, aí não fazer o pagamento correspondente aos dias que não foram trabalhados. Uma outra questão também que é interessante, que se discute muito, que se fala muito e às vezes se tem muito medo por parte do trabalhador quando se ingressa aí com uma greve, é a questão da demissão dos empregados durante o movimento grevista. Nós vemos aí algumas greves onde o empregado é demitido. Na realidade ele está achando o empregado, acreditando que está exercendo um direito, quando ele vê, ele foi demitido. A questão é se analisar a legalidade dessa demissão durante o período de greve.
terminantemente proibida a demissão de qualquer empregado durante o movimento grevista, exceto naqueles casos de empregado que entra em greve onde há paralisação total das atividades essenciais, ou seja, todos os empregados de uma atividade considerada essencial entram em movimento causando a paralisação total do serviço, ou quando a greve é declarada por esse tribunal abusiva. Um fato interessante sobre a demissão dos funcionários, não me recordo exatamente a data, mas entre 95 e 97 ocorreram várias greves dentro da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Foram várias e várias greves e vários trabalhadores foram demitidos durante esse período. Passado muito tempo, várias discussões, e muitas discussões, em 2006 foi elaborada uma lei de anistia, determinando o pagamento dos salários desses empregados, bem como o retorno deles ao trabalho. É interessante essa situação, né? Na realidade, a história aí nos mostra vários acontecimentos que ajudam a sedimentar, inclusive, aí a questão da leitura do direito de greve pelos nossos tribunais. E uma situação aqui que eu quero refrisar aqui, o que foi falado, né? A questão de se contratar substitutos, trabalhadores substitutos para colocar no lugar do grevista, isso é vedado, salvo nas situações aqui, como dito agora, nas questões de trabalhos essenciais, aí realmente precisa de um substituto. Senão é totalmente ilegal você contratar um trabalhador para substituir aquele que está exercendo o seu direito de greve. Existe uma outra questão a ser debatida. Nós falamos até agora da questão praticamente da greve no setor privado, mas também nós temos visto aí o setor público. Como é que fica essa permissão da greve no setor público? O funcionário público faz greve, não pode fazer greve, ele pode fazer greve, o que acontece em face desse servidor público? Como eu já disse anteriormente, o direito de greve ele é assegurado a todo trabalhador, a todo empregado na Constituição Federal. Só que a Constituição Federal ela deixa uma margem para regulamentação por lei ordinária. A lei de greve do serviço privado já foi feita. Já existe uma lei de greve no setor privado. A lei de greve do serviço público desde 1988 ainda não foi feita. E o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, por mandado de injunção ajuizado, por diversos mandados de injunções ajuizados, decidiu que, no que couber, aplica-se a lei da iniciativa privada no serviço público. Só que não é 100% condizente essa lei da iniciativa privada no serviço público, né? A Constituição Federal, no próprio artigo 37, traz uma série de rolos de princípios que a administração deve seguir. Um deles, implicitamente, era a continuidade do serviço público, não é? Em tese, o serviço público não poderia ter o movimento de greve. Mas o Estado não cumpre, muitas vezes não cumpre com suas obrigações, não dando os efetivos aumentos salariais, não propicia condições de trabalho dignas, e também a Constituição assegura ao empregado público o direito de greve. Por isso, é uma situação nebulosa, não é? Uma questão aí que nós temos que, na verdade, não é nem debater, é levar à reflexão, que o setor público, muitas vezes, mesmo não tendo uma legislação que o ampare, mesmo não tendo trabalhador público, servidor público, não tendo uma legislação que dê guarida a ele quando ele for exercer a questão da greve, o direito de greve, como bem retratado agora aqui, né, nós temos setores públicos que muitas vezes não cumprem com o que é direito do funcionário público ali. Muitas vezes o funcionário ali, o funcionário público, ele tem direito a uma série de situações, a uma série de direitos, e alguns desses direitos não são cumpridos pelo próprio Estado, e não lhe resta ali nenhuma outra alternativa a esse servidor público, a não ser aí fazer uma greve, uma manifestação e mostrar para a população que, na realidade, o que ele está passando, para mostrar para a população o que é que ele está vivenciando naquele momento e pleitear aí em face do próprio poder público o direito que lhe é garantido na qualidade de funcionário público. Uma questão que eu gostaria de elucidar aqui, né? Antes de iniciarmos aí, para levarmos realmente a reflexão, nós temos a questão dos dirigentes, né? Nós temos a questão dos sindicatos. Os sindicatos estão eminentemente ligados à questão de greve. Nós temos muitos sindicalistas que exercem
um mistério aí, que exercem um trabalho defendendo a categoria a que servem, sem dúvida alguma é um nobre trabalho, e nós temos que deixar claro que essas pessoas que dirigem esses sindicatos realmente devem ficar atentos aí a essas questões todas que debatemos aqui, porque nós temos que falar dessa relação do sindicato com a greve. Exatamente. O sindicato é a voz do trabalhador, do empregado frente ao empregador. Todo tipo de negociação, todo tipo de situação que envolva o coletivo de trabalhadores é feita pelo sindicato. Então, todo trabalhador deve procurar ativamente o seu sindicato, deve votar nas eleições, deve procurar fortalecer o seu movimento através dos sindicatos. Porque um trabalhador sozinho não tem legitimidade para procurar o empregador e tentar organizar situações de caráter coletivo. Por exemplo, banco de horas é uma situação própria do sindicato. É o sindicato que tem que conduzir a negociação. Compensações de horas desse movimento de greve. É o sindicato que tem que resolver toda essa situação. Então é preciso ter muita atenção dos dirigentes sindicais nas condutas para que a greve não seja considerada abusiva e que não tome providências consideradas abusivas. E também é importante deixar claro uma coisa que nós acho que deixamos passar. Existe uma única categoria que não tem o direito de greve assegurado: o militar. O militar, por própria previsão da Constituição, não tem o direito de greve assegurado. Legítimo ou ilegítimo, certo ou errado, é o texto da Constituição, e a Constituição é a maior lei de um país. A Constituição vedando o direito de exercício de greve pelo militar, ele não pode ocorrer. É uma questão interessante, né? Nós tínhamos, acho que, deixado de passar aqui em branco, mas é bem ressaltado e bem frisado essa questão do militar aí. Mas eu queria frisar mais uma vez, não existe greve de um único trabalhador, né? Não adianta você sozinho na sua empresa, eu vou entrar de greve sozinho, porque ninguém quer. Isso não é greve, você está faltando ao serviço. Por isso nós frisamos aqui a questão do sindicato, o sindicato agir em prol do trabalhador, como nós sempre vemos essa situação, e o trabalhador tem o seu sindicato ali para se apoiar. Nós vamos chegando aí a mais um final de um programa. O direito é todo seu. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz Felipe Maggi, que é secretário da comissão da OAB Vai Escola, da OAB de Bauru. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Dr. César. Muito obrigado a vocês por terem acompanhado o programa. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Continue exercendo o seu direito de expressão, mandando e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Surgiram temas, mandem para nós as suas colocações, as impressões que têm sobre o programa, quais são as experiências que estamos, na verdade, incutindo na cabeça de cada um, para que tenhamos aí um povo, uma sociedade que viva cada vez melhor, cada vez mais instruída, cada vez com um conhecimento mais apurado sobre os mais diversos temas, sobre os mais diversos relacionamentos interpessoais, porque greve, direito de greve, nada mais é do que um atrito entre pessoas, um atrito entre trabalhador com o seu patrão. E, na realidade, o que nós precisamos hoje é termos bom senso para lidarmos com essas questões que dizem respeito a atritos, a brigas. Na realidade, são discussões que desembocam nos nossos tribunais, a questão de greve não é diferente. Então, sem dúvida alguma, esperamos aí ter contribuído para uma reflexão acerca desse tema. Muito obrigado e até o próximo.